De hoje, então, nós vamos tratar sobre o assunto batalha espiritual. E nós vamos conversar sobre este assunto à luz de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Nós precisamos entender que vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões, não é uma estufa espiritual, nem mesmo uma redoma de vidro. Vida cristã é luta, é combate, é guerra, sem pausa e sem trégua. A palavra de Deus vai nos dizer que ou somos um guerreiro ou somos uma vítima. Não há campo neutro nesta batalha. Ninguém pode ficar em cima do muro. Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Precisamos entender que nós, antes de entrarmos numa batalha, precisamos definir contra quem estamos lutando. Porque sair para uma guerra sem saber contra quem é a luta seria uma loucura e uma insanidade. Por isso o apóstolo Paulo, no texto de Efésios 6, primeiramente vai definir contra quem é esta guerra espiritual que estamos travando. E a preocupação do apóstolo, em primeiro lugar, é definir contra quem não é esta guerra. E ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a nossa luta espiritual não é contra pessoas, contra indivíduos. Muitas vezes nós confundimos a natureza desta batalha e travamos verdadeiras guerras contra pessoas, contra indivíduos. Pensamos que o nosso problema é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, quando na verdade a pessoa que tantas vezes se opõe a nós e resiste a nós e fala mal de nós e nos apunhala pelas costas e puxa o nosso tapete e torce contra nós, estas pessoas são apenas os instrumentos que são manejados por um inimigo invisível, porém real. Um inimigo perigoso, assassino, traiçoeiro, ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Quantas vezes nós travamos verdadeiras batalhas verbais, falando mal, machucando as pessoas, ferindo as pessoas, nos insurgindo contra elas, abrindo ainda mais o fosso dos relacionamentos traumatizantes e feridos, pensando que se nós eliminarmos pessoas do nosso caminho, nós vamos encontrar o caminho da vitória. Total engano, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A pergunta é: contra quem é a nossa luta? O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em primeiro lugar, a nossa luta é contra o diabo. O diabo é um anjo caído. E a Bíblia diz que ele é acusador. A Bíblia diz que ele é adversário, ele é Satanás. A Bíblia diz que ele é perverso e mau, ele é como um dragão. A Bíblia diz que ele é violento, ele é como um leão que ruge. A Bíblia diz que ele é traiçoeiro, ele é a antiga serpente. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é tentador, ele é destruidor. Ele veio de fato para roubar, matar e destruir. Nós não podemos entrar nesta peleja desatentos, porque o inimigo contra o qual lutamos não dorme, não tira férias, não descansa. 24 horas por dia ele está no ar, buscando uma oportunidade para nos tragar. Precisamos entender que este inimigo, ele não é certamente onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Satanás não é um Deus caído. Não existe nesta batalha duas forças onipotentes que se opõem uma à outra. Não. A Bíblia diz que Satanás, ele é um anjo caído, ele é uma criatura. Mas ele não está só
Paulo prossegue nesse texto, no versículo 12, e diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Em outras palavras, existe uma estratificação de poder neste reino caído. Existem forças diferenciadas desses inimigos muitos que pelejam contra nós. E esses inimigos são terríveis. Esses inimigos são devastadores e destruidores. Se nós deixarmos algum flanco aberto, alguma brecha na nossa vida, eles poderão entrar para fazer um grande estrago. Nesta guerra espiritual, nós temos que tomar 2 cuidados. O primeiro cuidado é o cuidado de não subestimarmos o inimigo. Há muitas pessoas que dizem que o diabo não existe, que ele é uma lenda, que ele é um mito. Outras pessoas dizem, esse negócio de demônios, isso é apenas conversa de religioso para impor medo no coração das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Negar a existência do diabo é fazer o seu jogo. O diabo é mais perigoso quando ele trabalha nos bastidores, quando ele esconde a sua identidade, quando ele entra sorrateiramente no cenário e induz as pessoas a acreditarem que ele não existe. Quando ele trabalha no anonimato, ele é mais perigoso, ele é mais sutil. O diabo é muito mais perigoso na sua sutileza do que na sua fúria e na sua violência. Ele quer ficar de fato escondido atrás de pessoas, de estruturas, de esquemas, para que ele possa agir e as pessoas não perceberem que é ele quem está agindo. Nós não podemos subestimar o poder deste inimigo. O segundo perigo nesta guerra é superestimar o inimigo. Há muitas igrejas hoje que parece que falam mais no diabo do que em Deus, que falam mais no poder do inimigo do que do poder do evangelho, que falam mais das estratégias do diabo do que dos recursos redentores de Deus para a salvação do homem, que é através da cruz de Cristo, do sacrifício expiatório do Filho de Deus lá na cruz. Nós não podemos negar a existência do diabo, nem suas estratégias, mas nós não fomos chamados para temer o diabo. Fomos chamados, sim, para sujeitar-nos a Deus e resistir o diabo, para que ele fuja de nós. Nós não precisamos viver a vida toda atribuindo tudo o que acontece à nossa volta ao diabo. Há muitas pessoas que pensam isto. O pneu do carro furou no trânsito, atribui ao diabo. Dá uma topada numa pedra, atribui ao diabo. Sente uma dor de cabeça e atribui ao diabo. De tal maneira que essas pessoas se isentam de culpa e de responsabilidade e atribuem tudo ao diabo, numa confusão entre obras da carne e demônios. Nós precisamos entender que este inimigo é real, mas não podemos superestimar nem sua pessoa, nem suas ações. Temos que nos deleitar em Deus, temos que nos refugiar em Deus, temos que celebrar o nome de Deus e viver a vida cristã de forma plena, abundante, maiúscula e superlativa. A grande questão é agora entendermos que nesta guerra, o diabo, que é um estrategista, vai escalar certamente os seus demônios mais perigosos para lutar contra o povo de Deus. E Paulo vai dizer que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada na língua grega traz a ideia de métodos, vários métodos. O diabo tem várias artimanhas, várias estratégias, vários estratagemas. Às vezes o seu ponto forte pode ser o ponto fraco do outro. Algumas pessoas são mais vulneráveis em algumas áreas. Há pessoas, por exemplo, que são muito susceptíveis com respeito a dinheiro, outras são mais vulneráveis no que concerne ao sexo,
outras são mais frágeis no que concerne à vaidade pessoal, ao poder. O diabo conhece-nos, porque investiga-nos, sonda-nos. Ele está 24 horas no ar, sondando a nossa vida, pesquisando a nossa vida, para colocar diante dos nossos pés laços, estratagemas e estratégias para nos apanhar. A Bíblia diz que é o diabo quem rouba a semente quando ela é semeada. Quando a palavra de Deus é pregada, ele tenta roubar essa semente. É o diabo que cega o entendimento dos incrédulos para que eles não venham a crer. É o diabo que muitas vezes coloca doença nas pessoas para fragilizá-las. É o diabo que tenta, é o diabo que faz todas as artimanhas para levar você à queda ou uma vida impura ou uma vida infrutífera. Nós precisamos estar atentos a esses estratagemas. Outra forma do diabo agir é pela pressão. Paulo diz que nós precisamos ficar firmes no dia mau. Existe um dia mau. É aquele dia que você acorda mal-humorado, você está de mal com a vida, já sai de casa brigando com a esposa, gritando com os filhos. Talvez você se irrita por demais no trânsito, já chega no trabalho mal-humorado, brigando com todo mundo, de mal com todo mundo. Você está de mal com a vida. Talvez esse é o dia em que lá nas regiões celestes o inimigo diz o seguinte: eu quero chumbo grosso no fulano hoje. Eu quero que você concentre nele todos os torpedos. É aquele dia da pressão, é o dia mau. Nesse dia você precisa discernir as coisas. Que você tantas vezes está no meio de um campo de guerra, no meio de uma batalha espiritual, e se você não discernir essa luta, você vai começar a jogar flechas nas pessoas, você vai começar a travar uma batalha contra carne e sangue, contra pessoas, quando a sua luta é uma luta espiritual. Como é que nós vamos vencer essa guerra? Como é que nós vamos vencer essa batalha? Paulo diz, em primeiro lugar, que nós não podemos vencer essa guerra com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas. Você precisa de ser revestido de toda a armadura de Deus. Você não tem elementos, nem ferramentas, nem armas suficientes para vencer este inimigo e sua corja, confiado nos seus recursos, confiado no seu poder, confiado nas suas estratégias. Você precisa da armadura de Deus, você precisa da verdade, você precisa do Evangelho, você precisa da fé, você precisa da palavra de Deus, você precisa da salvação, você precisa viver num ambiente regado de oração, para que você entre nesta peleja, não com as suas armas, não com a sua força, mas com o poder de Deus, com as armaduras de Deus, com os recursos de Deus, com as armas de ataque e defesa que Deus coloca na sua mão. O apóstolo Paulo diz mais que você precisa também de ser revestido com o poder de Deus. Nós somos fracos, nós somos frágeis ao ponto de a Bíblia dizer que a nossa estrutura é pó. E nós não temos condições de entrar nesta peleja fiados em nós mesmos para lograrmos êxito nesta batalha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: todo o poder de Deus está à sua disposição. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está ao seu dispor. A suprema grandeza do poder de Deus está à sua disposição. Não entre nesta guerra confiado em você mesmo ou nos seus próprios recursos. Tome posse do poder de Deus. Assuma esta realidade de que você precisa de Jesus. Porque se você entrar nesta guerra confiado em Jesus, usando aquele poder que vem da cruz, aquele poder que vem do Espírito Santo de Deus, aquele poder que emana do próprio Deus, você entrará nesta peleja vitoriosamente, triunfará nesta batalha. Deus não chamou você para ter medo do inimigo, Deus não chamou você para fugir do inimigo, Deus não chamou você para ser envergonhado e derrotado pelo inimigo.
Deus já fez de você alguém mais do que vencedor. A sua vitória não decorre dos seus recursos, das suas armas, das suas estratégias. A sua vitória vem da cruz. A sua vitória vem do túmulo vazio. A sua vitória vem do derramamento do Espírito Santo. A sua vitória vem do Deus vivo e todo-poderoso. Em Deus você é vencedor. Com Deus você é mais do que vencedor. Por Deus você sairá para vencer e você sairá desta peleja triunfante e vitorioso por causa do poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar em seu favor. Talvez você está no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual. E esse é o momento de você se voltar para Deus, de você confiar em Cristo, de você depender do poder do Espírito Santo, para ser mais do que vencedor. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus querido, eu quero te agradecer, porque a tua palavra diz que nós estamos numa grande batalha. Mas nós não entramos nesta batalha para saber se vamos ganhar ou perder. Nós já entramos nesta batalha mais do que vencedores em Cristo. Porque esta vitória já foi conquistada na cruz. A tua palavra diz que Jesus Cristo já desbancou na cruz os principados e potestades. E a tua palavra nos diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque somos mais do que vencedores em Cristo. E agora, Senhor, aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem neste momento. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.